Avançamos, nós já estamos na sexta aula, só mais uma, um pouquinho mais de paciência e já conclui esse curso já, sabe? Vocês se recordam, na última aula nós estávamos falando sobre graça, graça comum, era o capítulo 3 da soteriologia. Vocês se lembram o que é soteriologia, não se lembram? Isso, muito bem, com certeza, estudo da salvação, soteriologia. Nós estamos estudando esse tema, essa doutrina, a doutrina da graça comum. E nós estamos aqui agora nesse tópico, a graça comum e a obra expiatória de Cristo. Graça comum e a obra expiatória de Cristo. Então, todas as bênçãos gerais recebidas, né, por toda a humanidade são resultados indiretos da obra expiatória de Cristo. Tudo que a gente tem de bom nesse mundo, que a gente recebe, água, comida, né, a proteção, tudo que a gente tem de positivo, na verdade, tudo indiretamente, tudo é secundário, é obra, né, da obra expiatória de nosso Senhor Jesus Cristo. Naturalmente, o propósito de Deus na obra de Cristo visava primária e diretamente a redenção dos eleitos. Jesus, é claro, que fez tudo isso pensando nos eleitos. Mas aqueles que não são eleitos, eles também usufruem. Todo mundo recebe. Todo mundo vai receber da chuva, todo mundo vai receber dos benefícios do sol, todo mundo vai receber a comida, né? Não é só os eleitos, é por causa dos eleitos que é feito. Mas todo mundo acaba recebendo essas coisas boas que a gente tem no mundo. Tudo que o homem natural recebe, fora a maldição e a morte, é claro, é resultado indireto da obra redentora de Cristo. Então, uma característica de Deus, que ele tem muitas, né? Mas uma das características é que ele é generoso. Deus não dá nada para a gente sob medida, sabe? Ele é abundante, mão aberta, certo? Quanto mais parecido você for com Jesus Cristo, você vai ser o que mais? Generoso. Você vai abençoar as pessoas. Essa é uma característica. E vai te faltar alguma coisa? Nunca falta. Isso é um mistério. Parece que as pessoas assim que são... Quem que é o contrário do generoso? Aquele mão de vaca, mesquinho, né? Entendeu? Então, para o mesquinho sempre está faltando, não está? Ele guarda e parece que sempre é pouco. Para o generoso é o contrário, ele distribui e sempre tem mais para dar. E Deus é assim, Deus é generoso. Jesus Cristo, claro que ele estava pensando nos eleitos, quando ele fez a sua obra expiatória, mas acabou sobrando para todo mundo. Até quem não é eleito acaba usufruindo das coisas boas de Deus, as coisas boas de Cristo, que ele conquistou para nós. Então, a relação entre a graça especial e a comum. Se lembram da diferença entre graça especial e comum, né? Então, primeiro, a graça especial e a comum diferem essencialmente ou somente no decreto, né? Haja quanto a graça comum houver, não introduzirá o pecador na vida que há em Cristo. Haja quanta graça comum houver, ela não tem a capacidade de introduzir uma pessoa que é pecadora, né? Aquele pecador assim, retido, lá, aquele cara que não se muda de jeito nenhum em Cristo. Ela não vai. A graça comum não tem essa propriedade. Ele pode ter quanta riqueza tiver no mundo, pode ser o multimilionário. De vez em quando está mudando o homem mais rico do mundo, não está? Ah, hoje é esse, amanhã é aquele, depois volta a ser aquele e tal, né? Mas, então isso é muita graça de Deus, né? A gente sabe que até o benefício financeiro é graça de Deus, certo? Mas haja quanta houver, isso não vai fazer com que uma pessoa que não seja eleito se torne eleito. Então, contudo, a graça comum às vezes se releva em formas que dificilmente o homem pode distinguir da graça especial. Qual das duas deve ocupar o primeiro lugar, a graça comum ou a graça especial? É graça especial, com certeza, né? É com ela que nós chegamos a Deus, certo? É através da graça especial, não da comum, né? Essa que é a que interessa, na verdade, é a graça especial.
A graça comum é um meio, né, de nos levar a essa graça especial. Então, a graça comum é subserviente em sua operação no mundo, certo? Tudo é feito, tudo é derramado para poder alcançar os escolhidos, o remanescente. Você reparou que nas coisas de Deus é sempre o remanescente? Deus espalha, 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 depois o que sobra é um pouquinho, é o remanescente. Mas é isso que interessa para Ele, é para esse povo que Ele trabalha tanto, vamos dizer assim, Deus, né? Então, a graça comum atende a um propósito independente ou não? Sim, atende, porque põe em ação as forças ocultas da natureza e desenvolve poderes e talentos latentes na raça humana, possibilitando ao homem o domínio sobre toda a criação para a glória de Deus, o Criador. Você sabe que uma pessoa sozinha, por mais que ela estude, não é capaz de fazer nenhum lápis, do começo ao fim? Ela não consegue, ninguém que faz uma parte daquilo que no final das contas vai virar esse produto, que é um lápis, ela nunca consegue dominar a técnica totalmente do começo até a última parte, do grafite até a madeira e depois tudo. Então a gente só sabe, a pessoa que faz lápis, ela só sabe fazer uma parte do lápis. Então nesse mundo, mesmo aqueles que são eleitos, a gente depende das pessoas que não são. Porque muito trabalho, muita coisa, muita comida, né? Muito trigo, arroz, tudo que é plantado, que a gente está comendo, os eleitos, na verdade, tem trabalho também dos não eleitos. Então a gente depende um do outro nesse mundo, certo? Por isso que a gente está falando isso daqui. Tudo no fundo, esses poderes, esses talentos que são distribuídos através da graça comum, né? E às vezes uma pessoa ímpia, ele tem muito mais talentos assim, do que uma pessoa eleita. Às vezes ele é muito mais sábio, muito mais estudioso, muito mais inteligente. Você já viu como que tem pessoa do mal por aí que é inteligente? É realmente surpreendente. E quantas coisas que nós aprendemos com eles. Isso é graça comum, que é derramado sobre eles, e nós, que somos eleitos, nós usufruímos também dessa graça comum que vem através deles. Então, a graça especial e a graça comum têm, cada uma, a sua própria esfera peculiar e distintiva. Ambas operam no mundo, mas enquanto a graça comum diz respeito às coisas do mundo natural e da vida presente, a graça especial tem a ver com as coisas da nova criação. Então, a graça especial tem a ver com o sobrenatural, tem a ver com o espiritual, tem a ver com o eterno, tem a ver com aquilo que de fato, no fundo, é o que interessa, né? A graça comum vai ser passageira, ele vai acabar com esse mundo aqui, mas a graça especial, os frutos da graça especial, eles vão persistir por toda a eternidade. Então, meios pelos quais opera a graça comum. À luz da revelação de Deus, claro. Governos. Você acha que os governos não são meios de distribuir a graça comum? Todo governo, a gente estuda muito isso na autoridade espiritual, a outra disciplina, né? Todo governante, na verdade, em última instância, ele é colocado lá por Deus. Claro que os governantes podem fazer muitas coisas ruins, mas em média, eles acabam fazendo coisas boas, coisas que vão favorecer toda a comunidade, sabe? E isso é graça comum de Deus. Esse governo, a violência já é muita no mundo, com certeza, mas poderia ser muito pior se a gente não tivesse governos, não tivesse países organizados, não tivesse polícia, não tivesse isso, né? A opinião pública também. A opinião pública, ela pode ter muita coisa negativa, mas com certeza ela faz com que as pessoas, mesmo as pessoas que são ímpias, elas se alinham, elas ficam preocupadas até com o que o outro está pensando de mim, e acabam não fazendo coisas tão ruins assim como elas poderiam fazer, sabe? Entendeu? Isso alinha as pessoas também, né? E punições, recompensas divinas, com certeza. Então, frutos da graça comum. Primeiro, é sustado a execução da sentença. Por que que Deus não julga a gente de uma vez, que é o mundo de uma vez, já que o mundo é tão malvado? É a graça dele, é a graça comum que está segurando, né, a execução da sentença. A restrição do pecado.
por mais que o pecado seja alastrado na face da terra, por que ele não é pior ainda do que ele é? Graça, pela graça de Deus, e a graça comum mesmo, que impede o ímpio de exercer tudo aquilo que ele gostaria de fazer, sabe? O que segura ele é a graça comum. A preservação de alguma percepção da verdade, moralidade, religião, né? Vocês viram esse decreto que o Isalto estava falando agora há pouco, a respeito dos presídios. Vocês sabem no que eles se basearam para poder dar esse decreto? Eles querem preservar o direito do presidiário, assim, a escolher a sua religião. Então, não pode ficar pregando a palavra de Deus lá, porque daí, teoricamente, segundo os entendidos lá, o ministro da Justiça e todo mundo que segue ele, estaria tirando o direito do presidiário de escolher a sua religião livremente, né? Entendeu? Uma das coisas que eles se basearam é isso. A gente sabe que é um absurdo, né? Mas é isso. A prática do bem público e da justiça civil e muitas bênçãos naturais. A gente, quando vê enchente como essa, a gente pensa que a água pode ser muito ruim, né? Mas sem água a gente não vive. Graças a Deus que chove, né? Não precisa chover tanto, né? Como está acontecendo no Rio Grande do Sul. Mas graças a Deus que chove, que a chuva vem de vez em quando, né? A gente, quando passa por períodos de seca aqui em Rondônia, né? Que tragédia que fica aqui também, né? Na época da seca, é muito ruim viver sem água, né? Então, objeções à doutrina reformada da graça comum. Bom, daí a gente começa a falar do pessoal do contra agora, né? Então, os arminianos não se mostram satisfeitos com ela porque acham que ela não foi suficientemente longe. Eles achavam que essa doutrina tinha que ser mais explorada, tinha que ser mais longe, né? Às vezes argumentam que a doutrina reformada da graça comum envolve a doutrina da expiação universal, ou seja, aquela que todo mundo vai ser salvo, sem distinção, sem ter os eleitos, né? Essa é a segunda crítica. Terceiro, uma outra objeção à doutrina da graça comum é que ela pressupõe certa disposição favorável de Deus, mesmo com os pecadores reprovados. Deus é bom com todo mundo, até com os ímpios. E às vezes tem pessoas que criticam a Deus, como o Jonatas, né? Estava criticando agora há pouco, a gente estava vendo no estudo do Isalto. Jonas não estava bravo com Deus porque Deus é bom? Que ele queria levar a graça dele até para os ninivitas, até aquele povo assírio, aquele povo do mal, sabe? Mas Deus é tão bom, até com o povo do mal, Deus é bom. Mas tem gente que acha ruim com isso. Não, o senhor tem que ser malvado, tem que acabar com esses assírios, né? Vamos acabar com todo mundo logo. Os anabatistas, aquela seita dos anabatistas, se opõe à doutrina da graça comum, porque ela envolve o reconhecimento de bons elementos na ordem natural das coisas, que é contrário à sua posição fundamental. Para os anabatistas, tudo é mal, né? Todas as coisas da natureza são mal, né? Agora vamos para o quarto capítulo, saímos do terceiro, né? Da graça comum, e vamos entrar agora no quarto capítulo, que é da união mística. Vamos estudar a união mística, começando pelo Calvino, né? Então, Calvino repetidamente expressa a ideia de que o pecador não poderá participar dos benefícios da obra redentora de Cristo se não estiver em união com Ele. Toda a bênção espiritual que os crentes recebem flui de Cristo. A união entre Cristo e o crente é efetuada pelo Espírito Santo. Vocês discordam disso? De jeito maneira, né? Entendeu? Nós estamos unidos em Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, certo? E por isso a gente usufrui todas as bênçãos espirituais que fluem através do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que o Calvino está falando. Com certeza é um senso comum. Todos nós cremos nisso. Então, primeiro, a união federal de Cristo com aqueles que o Pai lhe deu no conselho da redenção. O que é a união mística? É a união federal. Se lembra lá da história do país, que é a federação? Então, cada um de nós forma uma partezinha, sabe? Como se fosse um estado dentro de um país, ou uma cidade dentro do país. É uma união federal. Cada um de nós forma uma partezinha do corpo de Cristo. Então, nós temos uma união federal em Cristo. Ele é o cabeça, nós todos juntos formamos o corpo. 2. A união de vida estabelecida idealmente no conselho da redenção.
Claro, isso foi já planejado desde o começo, né? O Deus Trino já tinha estabelecido que seria assim. Terceiro, a união de vida realizada objetivamente em Cristo. É claro, nós estamos unidos objetivamente em Cristo, nós somos um com Cristo, né? E quarto, a união de vida realizada subjetivamente pela operação do Espírito Santo. E quem faz essa união, quem vai colocando cada peça no seu lugar para formar o corpo de Cristo, é o Espírito Santo. Ele que faz esse trabalho da formação, ele que vai nos colocando, né? Então, o nosso pedreiro e cimento, ao mesmo tempo, é o próprio Espírito Santo. Ele que nos prepara, nos apara, né? Vai até a gente estiver pronto para poder ser colocado no lugar certo do corpo de Cristo. Então, pode-se definir a união mística como a união íntima, vital e espiritual entre Cristo e seu povo, em virtude da qual ele é a fonte da sua vida e poder, da sua bendita ventura e salvação. Essa é a definição do que é união mística. Então, esse capítulo de João 15 eu acho fantástico, né? Eu leio, releio e nunca me enjoo de ler, né? Esse eu acho fantástico. Então, Jesus Cristo, nosso Senhor, se declara. Voltando. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É a pura verdade. Sem Jesus a gente não faz nada. A gente não consegue fazer absolutamente nada, ou pelo menos nada de bom, né? Quando a gente tenta fazer alguma coisa, só sai caca, só sai porcaria, só sai coisa errada, sai? Nunca a gente vai muito longe quando a gente está longe de Deus, longe de Cristo. Se a gente não está unido em Cristo, união mística, se a gente não tem essa união, se a gente não age como um galho, se a gente não usufrui dele, se a gente não segue o que ele coloca em nosso coração, entendeu? A gente não vai fazer nada que presta nesse mundo, certo? Então a gente tem que estar o tempo todo com relação a essa ligação. Sem ele, se a gente quando se separa, se esse galho fosse cortado, se a gente se separasse de Cristo, acabou a nossa vida. Não tem mais sentido, não tem mais motivo. Nada de bom vai sair. Então, características da união mística. É uma união orgânica, é um corpo, é uma união orgânica. Então nós formamos um corpo com Cristo. Então é uma união orgânica. Ela é vital, né? É uma união vital. É uma união mediada pelo Espírito Santo, né? Quem vai ajeitando as coisas dentro desse corpo é o Espírito Santo. Então ela é mediada pelo Espírito Santo, certo? É uma união que implica uma ação recíproca. É claro, nós recebemos coisas de Cristo e nós cooperamos com Cristo. É recíproca, certo? Para que esse corpo funcione bem. É uma união pessoal. Esse corpo é uma pessoa, nós nos relacionamos com uma pessoa, tanto o Espírito Santo é uma pessoa, como o Senhor Jesus Cristo é uma pessoa, como cada um de nós, é uma união pessoal, é uma união entre pessoas, na verdade, né? E é uma união transformadora. Aquele que está em Cristo, ele nunca mais vai ser igual. Ele vai ser transformado, vai ser modificado, vai ser melhorado, vai ser aperfeiçoado, vai ser santificado, sabe? Fala. Sim. As células estão ligadas ali entre elas, para o Espírito Santo passar a proteína, né? Isso. E toda célula tem um sistema nervoso que vem do cérebro. Sim. A ligação, se desligar esse sistema nervoso, você perde É. todo o sentido, né? Eu que sou médico, quando eu leio essa passagem, a primeira ideia que me vem é sempre o corpo, e o corpo humano, na verdade, né? Mas é claro que todos os corpos vivos seria a mesma coisa, né? Todos os seres vivos, a gente pode comparar com uma árvore, pode comparar com tudo, né? Mas o corpo humano, para mim, é a comparação de eleição, né? O cabeça, o cérebro, né? A nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. E nós aqui estamos colaborando, cada um no seu cantinho, cada célula, né? Como acontece dentro do corpo, para que esse corpo funcione bem. E todos isso regido através do Espírito Santo, que ele vai nos comunicando o que o cabeça quer que a gente faça, como a gente deve reagir, essas coisas assim. Sim, essa é uma boa comparação, pelo menos é a que eu sempre faço, né? Significado da união mística. Bom, primeiro,
A união mística, no sentido em que dela falamos agora, não é o fundamento judicial sobre cuja base nos tornamos partícices da riqueza que há em Cristo. 2. Mas nesse estado de coisas, a saber, que o pecador nada tem em si mesmo e recebe tudo livremente de Cristo, deve refletir-se da consciência do pecador. Então, nós devemos estar conscientes dessa nossa total dependência do Senhor, certo? A gente tem que estar consciente disso para a gente poder ser um bom cooperador. Terceiro, a união mística com Cristo também assegura para o crente o poder continuamente transformador da vida de Cristo. Não somente na alma, mas também no corpo. Até o nosso corpo, nós sabemos, né? Que o dia que nós morrermos e tal, for para a glória, até o nosso corpo vai ser glorificado. Certo? Nós vamos ter um corpo novo, perfeito. Sonho de consumo de todo mundo, né? Um corpo que nunca fica doente, um corpo que nunca vai se estragar, um corpo eterno também, não só a alma, mas o corpo também vai ser assim. E quarto, em virtude desta união, os crentes têm comunhão com Cristo, claro. E quinto, finalmente, a união dos crentes com Cristo fornece a base para a unidade espiritual de todos os crentes e, consequentemente, para a comunhão dos santos. Como é que a gente se comunica um com o outro, na verdade, espiritualmente falando? A gente primeiro vai para Cristo e de Cristo a gente chega no outro irmão, entendeu? Tudo passa por Cristo, entendeu? Antigamente existia um ditado que falava, todos os caminhos levam a Roma, né? Entendeu? Então, todo caminho espiritual leva a Cristo, e através de Cristo a gente chega no irmão. Por que eu vou ajudar o meu irmão? O que me faz? É Cristo, porque isso agrada a Cristo. Ah, eu sou muito bonzinho? Não, não sou não. Entendeu? Eu não sou bonzinho, né? Não sou tão bonzinho. Mas eu vou ajudar por quê? Porque isso agrada a Cristo. Porque passou por Ele, né? Eu olho para Ele, eu sei que é isso que Ele quer de mim. Então eu boto a mão no bolso e ajudo o meu irmão. Certo? Mas se não passasse, será que eu faria isso? Ah, eu sou mão fechada, né? Entendeu? Não faria, não seria tão bonzinho, né? Não faria essas coisas de jeito nenhum, né? Entendeu? Então, por isso que vocês, quando alguém pede ajuda para vocês falam o quê? Meu irmão, espere um pouco que eu vou orar primeiro, né? Vou conversar com Cristo, vou conversar com o Espírito Santo, né? Vou ver se isso está do agrado dele, depois eu vou ver se isso que você está pedindo eu vou fazer. Não é assim? Então, todos os caminhos que levam até o outro, né? A pessoa pode estar do meu lado aqui, mas eu chego a ele através de Cristo. Certo? União mística. Então, agora vamos para o 5º capítulo, vocação geral e vocação externa. Vamos entender o que significa isso, né? Segundo os teólogos aqui. Então, razão para discutir primeiro a vocação. Primeiro, a representação bíblica. A palavra da pregação precede a regeneração e está instrumentalmente relacionado com esta. Tendo em conta essas passagens, conclui-se com perfeita segurança que, no caso dos adultos, a vocação externa, mediante a pregação da palavra, precede a regeneração. Então, o que é a vocação externa? É a palavra pregada. Certo? Então, quando a gente está pregando a palavra, a gente está falando sobre vocação externa. O que é a vocação externa? É o que o Deus espera da gente de uma maneira geral. Certo? Que é a palavra de Deus. O que Deus, né, as ordens de Deus, a vocação externa. É a palavra pregada. Certo? Mas quando sai da boca do pregador. Tá? Então, a hora que ele está pregando, que o pregador está pregando. Então, como é que o João Batista pregava? Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Certo? É a pregação dele. Então, enquanto que o João Batista estava pregando, isso era vocação externa, a pregação do João Batista. Certo? Então, e ela precede o quê? Precede aquele fenômeno que chama regeneração, que nós vamos estudar com bastante cuidado daqui para frente. Ele precede a regeneração. Então, a vocação externa, a pregação da palavra, pelo menos nos adultos,
Nas crianças parece que um caminho é um pouco diferente, né? Quando uma criança morre, sabe? É um pouco diferente. Mas com relação, pelo menos os adultos, quase sempre Deus também, claro, trabalha diferente em cada pessoa. Mas a ordem normal, a ordem natural, é que a pregação, a vocação externa, a pregação da palavra, precede esse importante ato, né, que nós vamos estudar a seguir, que chama regeneração. Então, em 1 Pedro 1,23, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Certo? Então, como que a gente foi regenerado? Pela palavra. É assim que a gente é regenerado. Primeiro a palavra, primeiro o pregador, primeiro João Batista. Certo? Entendeu? Então, 2. O conceito apresentado em nossos padrões confessionais. As palavras regeneração e conversão, hoje em dia, são muitas vezes usadas uma pela outra. Então, muita gente confunde, né? E acha que é a mesma coisa. Regeneração, conversão, é tudo a mesma coisa. A gente vai descobrir que é um pouco diferente. Não é bem a mesma coisa, tem diferença, né? Elas denotam uma mudança fundamental da disposição dominante da alma. Mas essa mudança é precedida pela pregação do Evangelho, pela vocação externa. Então, a ordem geralmente seguida pelos teólogos reformados, né? O Calvino e por aí afora. Então, A. Sua doutrina da aliança da graça, que nós estudamos agora há pouco. B. Sua concepção da relação entre a obra de Cristo e do Espírito Santo. C. Sua reação contra o misticismo dos anabatistas. D. Sua experiência com relação à renovação espiritual dos adultos. E 4. Razões para uma discussão separada da vocação externa como anterior à regeneração. É a clareza da apresentação, a natureza preparatória da vocação externa. A vocação externa nos prepara para a regeneração. A natureza preparatória. E a natureza geral da vocação externa. Então, vocação em geral. O autor da nossa vocação, quem que é autor sempre? A nossa vocação é obra do Deus Trino. É primeiro uma obra do Pai, mas como o Pai faz todas as coisas através do Filho, a vocação também é atribuída ao Filho. E Cristo o faz por meio da palavra e do Espírito Santo. Então, de novo lá os nossos latins, né? Então, vocatio realis e verbalis, vocação real e verbal, né? A palavra é vocalizada, falada. Vocação externa, palavra falada. Então, antes mesmo da revelação de Deus por meio da palavra, ele se revela através das coisas. Não se revela? A gente olha para o céu, olha para o sol, olha para as estrelas, olha para a lua, olha para tudo que está em volta da gente, né? Como é que as coisas funcionam bem? Tudo isso é coisa de Deus, certo? Tudo isso é coisa de Deus. Então, mesmo antes da gente ter contato com a palavra pregada, que algum pregador chegue e pregue a palavra para nós, a gente já viu Deus. A gente pode dizer, a gente já está cansado de conhecer Deus, né? Através de toda a natureza. Então, esse chamamento ignora Cristo, portanto, segundo os teólogos, não leva à salvação. Certo? Outro assunto polêmico, né? Eles acham que só isso não é o bastante para nos levar à salvação. Então, na soteriologia, unicamente o vocatio verbalis, a nossa reação à palavra pregada, né, entra em consideração, e esta se pode definir como ato gracioso de Deus pelo qual ele convida os pecadores a aceitarem a salvação oferecidas em Cristo, Jesus, em Jesus Cristo. Então lembra do João Batista, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, certo? Diferentes concepções do vocatio verbalis, vocação verbal. O vocatio verbalis, a vocação verbal, é, como a própria expressão sugere, o chamamento divino que chega ao homem por intermédio da pregação da palavra de Deus. Então, a vocação externa consiste na apresentação e oferta da salvação em Cristo aos pecadores,
juntamente com uma calorosa exortação a aceitarem a Cristo pela fé, para obterem o perdão dos pecados e a vida eterna. Em 1 João 5,10 está escrito assim: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Então, elementos contidos na vocação externa. Primeiro, uma apresentação dos fatos do Evangelho e da doutrina da redenção. Então, através da pregação, a gente fica sabendo dos fatos do Evangelho, e da doutrina da redenção. Então, é um convite ao pecador para aceitar a Cristo com arrependimento e fé, certo? Uma promessa de perdão e salvação. E as características da vocação externa, ela é geral e universal. Ela não é uma forma de graça de Deus, graça comum? Porque a pregação chega somente para os eleitos? Não, ela é geral. É uma forma de graça comum, certo? Assim como a água chega para todo mundo, o sol chega para todo mundo, A comida a gente tem acesso. Também essa é uma graça de Deus e com certeza super importante. Deus nos dá a graça de ser anunciada a sua palavra e sobre todos, todas as pessoas, todos, indistintamente. Então todos poderiam ser salvos? Todos não ouviram? O povo está reclamando que está ouvindo até demais. Fala, não aguento mais esses crentes tanto falar, meu Deus do céu. Agora pela internet, pelo YouTube, Quando apareceu as redes sociais, Coisa do diabo, mas eles usam para falar a palavra de Deus através dela, pela televisão, pelo não sei o quê, por isso, pelo rádio, Irineu? É o programa do rádio do Irineu. O Irineu está lá, fazendo a vocação externa dele, pregando a palavra de Deus, dia após dia, tal, Então, será que é possível que alguém na face da terra não ouça a palavra de Deus? Então, todos poderiam ser salvos. E se todos se convertessem, se todos realmente ouvissem a palavra de Deus assim, será que tinha espaço no céu para todo mundo? Será que o céu é pequeno, não vai caber todo mundo? Isso. Diz que eu repito sempre esse dado aqui, diz que se presume que já viveu 120 bilhões de pessoas na face da Terra. Claro, tem os 8 bilhões atuais e os 112 que já morreram, Somando todo mundo já daria em torno de 120 bilhões, Será que é muita gente lá? Não caberia todo mundo lá no céu? Não, caberia muito mais, se Deus quisesse, caberia. Então todos poderiam ser salvos. Todos poderiam, certo? Não é por falta de espaço, meu irmão? De repente aquele povo é salvo também, Entendeu? Ele não queria conviver lá no céu com os ninivitas, com aquele povo assírio, o povo do mal, Falar, não, eu não quero ser vizinho do ninivita aqui não, É. Isso. Então, a vocação externa é um chamamento bona fide, ou seja, de boa fé, certo? Oi? Fala. Uhum. 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 Sim, sim. Bom, esses pontos da teologia que são conflitantes, Entendeu? Isso não está escrito na Bíblia, quem falou foi Shakespeare, Diz que há mais mistério entre os céus e a terra do que possa imaginar a nossa vã filosofia, Podia até estar na Bíblia, É tão bonito, eu acho, Mas não está não, sabe? Está fora da Bíblia, isso não está na Bíblia, tá? Mas isso é o Shakespeare que falou, na sabedoria que Deus deu para ele, claro, Na sua imensa sabedoria, ele acabou escrevendo, entre outras, muitas e muitas outras coisas, ele escreveu isso também,
entendeu? A gente não sabe todos os mistérios, né? Por que as coisas acontecem assim, né? Então lá, deve-se ter em mente que Deus não oferece aos pecadores o perdão dos pecados e a vida eterna incondicionalmente. Não, incondicionalmente não, mas somente por meio da fé e da conversão. E que a justiça de Cristo, embora não destinada a todos, é, contudo, suficiente para todos. Certo? O sangue de Cristo, né, ele multiplica muito mais do que os pães, sabe? Os pães que ele multiplicou. Então, o sangue de Cristo é suficiente para todos. Poderia limpar o pecado de todo mundo, sabe? Tem esse poder, sabe? Se multiplicou os pães, imagina o sangue, né? Antigamente eu pensava, poxa vida, 6 litros de sangue, né? Se fosse uma gotinha que seja cada um, uma massa que seja, ia faltar sangue, né? Para limpar todo mundo só, né? Mas não falta, o sangue de Cristo nunca falta. Ele sempre multiplica e é suficiente para todos os que têm fé e passam pelo processo de conversão. Então, os significados da vocação externa. Então, nela, Deus afirma os seus direitos sobre o pecador, certo? Na pregação, né, o pregador não fala isso? B, é o meio designado por Deus de levar os pecadores à conversão. É também uma revelação da santidade, bondade e compaixão de Deus. É através da pregação que a gente fica sabendo de tudo isso, né? E, finalmente, ela acentua claramente a justiça de Deus, o amor de Deus, mas também a sua justiça. Agora vamos para esse próximo passo, a regeneração. A regeneração e o outro tipo de vocação. Agora já não é mais a vocação externa, agora é a vocação eficaz ou interna, vocês vão ver aqui, tá? Então vamos falar sobre regeneração. O que é regeneração? Esse é importantíssimo, sabe? Isso daqui. Com certeza eu vou perguntar para vocês o que é a regeneração, tá? Então, os termos bíblicos para regeneração e suas implicações. Bom, daí tem aquelas palavras antigas, né, palavras que eram usadas desde os tempos lá né, desde os começos, mas palingenesia já é uma palavra grega, do Novo Testamento. Tá? Em Tito, nós temos Tito 3,5, ela é usada, né? E genal significa gerar, gerar de novo, dar à luz. Em 1 Pedro 1,23 nós temos exemplo. E quitizo é criar. Em Efésios 2,20, né, quando foi originalmente escrito em grego, continha essa palavra. 2. Implicação desses termos. Esses termos, eles significam a regeneração de uma obra criadora de Deus, no qual o homem é totalmente passível. A regeneração é uma coisa feita só por Deus. É uma obra exclusiva de Deus. O homem não participa do processo da regeneração. Ela é totalmente feita por Deus. A obra criadora de Deus produz uma nova vida. Através da regeneração, Deus produz uma nova vida. Então veja bem, o homem, nesse caso da regeneração, ele não tem participação alguma, ele é totalmente passivo. Então, e C, devemos distinguir 2 elementos da regeneração. A geração ou produção da nova vida e dar à luz ou nascimento. É como nascesse uma outra pessoa, certo? É o novo nascimento. B, o emprego do termo regeneração na teologia, né? Então, na igreja primitiva e na teologia católica romana, o conceito era esse. Na igreja primitiva, o termo indicava uma mudança estreitamente ligada à purificação dos pecados e não fazia uma clara distinção entre regeneração e justificação, outro tema que nós vamos estudar mais para frente. Agora, na Igreja Católica Romana, de um modo semelhante, os termos regeneração e justificação são confundidos, eles são usados como sinônimos. Justificação, regeneração, eles usam como sinônimos, né? Porque a justificação não é concebida como um ato forense, mas como um ato ou processo de renovação. Agora, pelos reformadores e nas igrejas protestantes, o Lutero, justiça seja feita, também não era muito diferente dos católicos, assim, sabe? Ele não fazia muita distinção. Mas o Calvino, você lembra do Calvino? O nosso Calvino, né? O irmão Idani até recomendou um livro só do Calvino agora, né? Eu não consegui ler ainda, mas eu vou ler. Aquele já está na minha lista, sabe? O Calvino também usava o termo num sentido muito compreensivo
como um designativo de todo o processo pelo qual o homem é regenerado. Então ele nos descreve, o Calvino, como acontece esse processo pelo qual o homem é regenerado. Então, a natureza essencial da regeneração. A gente vai falar primeiro do que ela não é, né? Conceitos errôneos. A regeneração não é uma mudança ocorrida na substância da natureza humana. A regeneração também não é uma mudança parcial ocorrida numa ou mais faculdades da alma. Ela não é parcial, ela é total, certo? E ela também não é uma mudança completa ou perfeita da natureza total do homem. É outra natureza, certo? Nasceu uma outra natureza, sabe? Não é mais aquela natureza. Então, agora vamos ver as características positivas da regeneração. A regeneração consiste na implantação do princípio da nova vida espiritual no homem. É o momento que é implantado a nova vida no homem. Entendeu? Na hora que nós somos marcados pelo Espírito Santo, nasce a nova vida, sabe? É uma mudança radical da disposição dominante da alma, que sob a influência do Espírito Santo, a partir desse momento, né? O Espírito Santo passou a morar dentro de nós, no processo da regeneração, do novo nascimento. Então ele dá nascimento a uma vida que se move em direção a Deus. A partir do momento que acontece a regeneração, né, nós estamos lá, se lembra, vocação externa, estamos ouvindo a pregação. E, sentindo ou não sentindo, Deus resolve agir naquela pessoa, é o eleito. Acontece a regeneração naquela pessoa. Então, naquele momento, sentindo você ou não sentindo, normalmente é não sentindo, que é uma coisa mais passiva, né, interior, assim, ela normalmente é inconsciente, o homem não tem consciência do que está acontecendo, mas naquele momento, buft, é instantânea. Ela não é assim aquele processo, sabe, que leva anos acontecendo. É uma coisa, rapidamente, aconteceu, um flash de luz, assim, é rápido. Aconteceu a regeneração e ela é completa. Ela é perfeita, ela é completa, né? O Espírito Santo já passou a morar lá dentro e tudo, né? Essas coisas. Então acontece o processo da regeneração. Então, ela é uma transformação instantânea da natureza do homem. Instantânea. Lembra isso daí? Lembra do leite instantâneo? Que não é tão instantâneo assim, a gente tem que mexer muito, né? Até ele dissolver, sabe? Ou leite instantâneo que não é instantâneo, né? Eu sonhava, né? Um dia que eu encontrar um leite em pó instantâneo que fosse realmente instantâneo, né? Mas aqui não, aqui é coisa de Deus, é perfeita. É isso, é tudo aquela coisa, né? Mas aqui é instantâneo mesmo, aqui é instantâneo de verdade. Entendeu? A regeneração ela é instantânea, é vupt, né? E afetando imediatamente o homem todo, intelectual, emocional e moralmente. Ó, intelectual, emocional e moralmente, ou seja, afeta a sua alma. Entendeu? Afeta de uma maneira radical a alma humana. Em seu sentido mais limitado, é uma mudança que acontece no subconsciente. Você não tem consciência do que está acontecendo. Quando acontece o processo de regeneração, a gente não tem consciência, é inconsciente. Então, definição de regeneração. Regeneração é o ato de Deus pelo qual o princípio da nova vida é implantado no homem e a disposição dominante da alma se faz santa. E o primeiro exercício santo dessa nova disposição é assegurado. É aquele momento que a gente é marcado, é o momento que a gente nasce de novo, é o momento que o Espírito Santo habita, é o momento que o nosso espírito, que estava morto, estava dormindo, ele ressurge, né? Ele volta à vida. Então, isso tudo acontece nesse instante, nesse lapso, né? Muito rápido, que é o processo da regeneração. É a nossa marca, aquela que a gente vai carregar eternamente. E Deus, quando olhar para nós, falar, esse é regenerado, esse é marcado, ele tem o Espírito Santo, ele nasceu de novo, certo? Então, esse é o processo super importante que acontece em nós. E acontece quando a gente está ouvindo a palavra de Deus. Quando o pregador está pregando. O semeador saiu a semear. Não é assim? Quando ele está semeando. Mas nasce somente em um grupo de pessoas. Dos eleitos. Não nasce em todo mundo. Se lembra? A palavra é uma graça comum. Ela é distribuída para todo mundo. Mas para aqueles
que são eleitos, ela se torna uma graça especial. E nos eleitos, essa graça especial gera, né, leva a esse processo tão especial que é a regeneração. A regeneração, foi regerado, voltou à vida. O Espírito Santo renasceu, o Espírito do homem renasceu, e junto com ele ainda veio o Espírito Santo para morar junto, já com esse Espírito renascido, certo? Ele não é só o Espírito humano que regenera, ele é gerado novamente, ele já vem junto e misturado, né? Se lembra quando a gente falava daquela mistura, né, que existia entre o Espírito Santo e o Espírito de Deus, né? Uma mistura indissolúvel. Pois é assim que acontece. Então, aí nós temos um outro tema, nós estamos falando até agora há pouco sobre vocação externa. Agora, a vocação eficaz em relação à vocação externa e à regeneração. Nós vamos descobrir o que significa essa tal de vocação eficaz. Isso. Primeiro, sua inseparável conexão com a vocação externa. Claro, sem a vocação externa não acontece isso que nós estamos falando agora há pouco. Não acontece a regeneração. Então, primeiro, a vocação externa, a palavra de Deus pregada. A vocação de Deus é uma só, mas o efeito no homem muda da vocação externa para a interna ou eficaz. A mesma palavra ouvida na vocação externa se torna eficiente no coração na vocação interna. O que é a vocação interna ou eficaz? É quando a palavra que estava do lado de fora, aquela palavra que o pregador pregava, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, ela não fica mais do lado de fora. Agora ela está do lado de dentro. Certo? Não é uma palavra que saiu da boca do pregador. Agora é a palavra que habita no nosso espírito, no nosso coração. Ela passou a ser uma vocação interna. Mesmo que o pregador pare de falar e nunca mais ele abra a boca, a gente não encontra outro pregador na vida, aquela palavra vai estar lá, eternizada, falando no nosso coração. A gente nunca mais vai esquecer dela. A palavra vai continuar ressoando dentro da gente, ela é interna. Ninguém tira isso da gente, sabe? Ela foi lá, ela interiorizou. Ela não é do lado de fora, ela ficou viva, faz parte da nossa vida. Está no nosso espírito. Certo? Isso é vocação eficaz, ou vocação interna. Então, graça, vocação externa, regeneração e vocação interna, certo? Ou eficaz. É assim que é o processo. Características da vocação interna. Agora falando da vocação interna, aquela palavra que já está dentro da gente. Ela age por meio da persuasão moral mais a poderosa ação do Espírito Santo, certo? B, ela opera na vida consciente, assim. Quando o Espírito começa a falar no nosso coração, a gente tem consciência disso? A gente se torna consciente. A gente ouve, a gente sente o que Ele quer. A gente começa a ter comunicação com o Espírito. A vocação interna nos capacita a entender, a compreender a Deus, a ouvir a Deus. O Espírito está falando, o Espírito Santo está falando através do nosso Espírito, e a nossa alma sabe, o nosso corpo sabe, todo o nosso ser sabe o que Ele está querendo. Então a gente passa a ter comunicação com Ele, ela passa a ser consciente, não é mais inconsciente, certo? Então ela opera na vida consciente do homem, porque necessariamente redunda na conversão. Daí vem o próximo passo, a conversão. Depois que o Espírito começa a falar com a gente passa pelo processo de conversão. Olha, eu estou indo nessa direção, certo? De repente eu vou convergir. Daí eu veio, caminho para cá. Por que eu vim para cá? Porque o Espírito mandou eu vir para cá. A gente converge. A gente não continua no caminho que a gente estava caminhando, né? E a gente continua no caminho. Conversão é isso, né? Vamos fazer uma conversão à direita, não é isso que fala no trânsito quando você está dirigindo? Vamos convergir à esquerda, vamos fazer isso, tal, né? Conversão, você converge, você se converte, passa pelo processo de conversão.
A partir daquele momento, quem manda em você é o Espírito Santo. Isso. Então ele opera na vida consciente do homem, porque necessariamente redunda na conversão. Isto é, num consciente abandono do pecado rumo à santidade. Agora há pouco nós estávamos conversando, e nós estávamos falando por que o homem convertido, ele, apesar de ele ter toda a graça, porque sabe que Deus sempre perdoa, por que ele vai fazer o bem? Ele não podia fazer o mal sabendo que Deus vai perdoar ele depois? Ele não está cheio de graça. Ah, eu vivo pela graça. Entendeu? Então aquelas pessoas que têm essa ideia de viver pela graça e poder pecar bastante, porque sabe que Deus sempre vai perdoar ele no final, ele na verdade ele não é o quê? Ele não é convertido. Ele nem passou pelo processo de conversão. Porque quem tem o Espírito Santo mesmo de Deus dentro dele, não resiste à voz do Espírito. Ele vai acabar se manifestando. Então, os atos dessa pessoa convertida acabam se manifestando como atos de Deus. Claro que de vez em quando todo mundo pisa na bola. A gente fecha o ouvido, dá uma tampadinha assim, sabe? A gente não quer ouvir o que o Espírito está falando e faz besteira, né? De vez em quando a gente está fazendo isso. Quase todo dia a gente faz isso. De uma coisa ou na outra a gente faz isso, né? Então, normalmente eu vejo que a gente erra muito quando a gente fala esse assunto é muito, assim, muito banal. Não vou incomodar Deus com uma bobagem dessa. Deixa eu resolver sozinho. Sabe? Quando você fala isso, pronto, você vai fazer bobagem. Todos os assuntos que acontecem na nossa vida, a gente tem que estar em comunhão com Deus e resolver com Deus. Você não viu lá o exemplo lá que também o Exalto deu hoje de manhã, do Josué lá, quando ele fez aquele acordo com os gibeonitas? Por que ele fez aquela bobagem de estabelecer uma aliança com um povo que Deus tinha mandado destruir, que não era para ter comunhão com aquele povo? Porque ele não ouviu a Deus. Ele fala, não, esse negócio aqui desse povo aqui é coisa banal, bobagem, coisa do dia a dia, deixa que eu mesmo resolvo, sabe? Entendeu? Eu vou consultar a Deus, incomodar a Deus por causa de uma coisa dessa. Deixa eu mesmo resolver esse assunto, sabe? Daí o que ele fez? Fez um acordo, fez um juramento, fez uma aliança com um povo que ele não podia ter feito acordo. Porque não consultou a Deus. Se ele tivesse consultado, ele não tinha feito bobagem. Assim como Josué errou naquilo, a gente vive errando também, nós todos erramos. Quando a gente acha que aquele assunto não é importante o bastante para a gente ficar lá incomodando a Deus com aquilo. Tudo é importante. Tudo que você for fazer é importante. Tudo você tem que estar em contato com o Espírito Santo. Em tudo você tem que seguir o que ele falou para você não errar. Certo? Então, o que caracteriza uma pessoa convertida é o consciente abandono do pecado rumo à santidade. Consciente, agora é consciente. Agora não é um processo. Conversão é uma coisa consciente, né? E a conversão, tem gente que fala que é de repente assim, né? Mas a conversão é um processo. A gente pode estar mais convertido ou menos convertido, né? Conforme a gente vai cada vez se santificando mais, certo? Então a gente fala, aquele sujeito já está na igreja há 20 anos e parece que ele nem convertido, não é? Vocês já não falaram isso? É um cristão carnal, tal, nem parece convertido, né? Olha só o que ele está fazendo, meu Deus do céu, olha o que ele está falando. Ele não tem sinais que ele foi convertido, não tem evidências que ele foi convertido. As atitudes dele, os pensamentos, os raciocínios, né? Não são de uma pessoa convertida. É claro que a gente não deve julgar ninguém, a gente estava comentando agora há pouco, né, irmã? Mas às vezes a gente julga, né? Também a gente é carnal, né? A gente acaba julgando, né? Então, C, chama o homem para um certo fim, para a grande meta a qual o Espírito Santo conduz os eleitos. Nós temos um grande fim, nós temos uma grande meta, e nós temos alguém que vai nos levar lá. É o Espírito Santo, ele vai nos conduzir. D, é a vocação para a comunhão com Jesus Cristo, consequentemente para a liberdade, paz, santidade, vida eterna e gloriosa em Cristo. É tudo que a gente quer. É tudo de bom que a gente pode desejar. Essa é a nossa caminhada, essa é a nossa direção, o caminho da santidade que a gente vai estudar depois. Então, a relação da vocação eficaz com a regeneração, aquela palavra de Deus que já nos está interiorizada, o Espírito Santo que já está lá dentro de nós, o nosso espírito revivido junto, né, e abrigando o Espírito Santo. Então,
A vocação externa que ocorre na pregação da palavra, exceto no caso das crianças, né? Ela geralmente precede a operação do Espírito. Então, por que eu coloquei geralmente precede? Porque Deus, às vezes, tem jeito diferente de tratar certas pessoas diferente. Isso daqui é um esquema, né? Mas nem sempre o esquema é assim, né? Essa receita de bolo, sabe? Entendeu? Deus, às vezes, ele resolve tratar algumas pessoas de uma maneira um pouco diferente. Deus é Deus, né? Ele sabe o que faz. Então, B, depois, por uma palavra criadora, Deus gera a nova vida, mudando a disposição interna da alma, iluminando a mente, incitando os sentimentos, renovando a vontade e implantando ouvidos sensíveis à voz de Deus. E isto é regeneração, certo? O homem é totalmente passivo nessa fase. A gente não tem consciência, a gente não consegue cooperar com Deus quando acontece a regeneração. Ela é totalmente feita por Deus, certo? Bom, C. Logo após ser dotado de ouvidos espirituais, quando a gente começa a ouvir a Deus, quando a gente começa a ter esse ouvido espiritual, né, o homem consegue compreender o Evangelho. Só ali que a gente consegue compreender a palavra, que a palavra fica viva. Ela começa a fazer sentido. Então a gente fala, mas é isso que o pregador estava falando, então, né? A gente vai ter aqueles insights, aquelas revelações, sabe? E é tão gostoso quando Deus revela uma palavra para a gente, né? Pelo menos eu vibro, né? Cada vez que eu tenho uma palavra nova revelada, meu Deus, é uma festa, né? O desejo de pecar é transformado em desejo de obedecer. Característica de uma pessoa convertida. Aquele mesmo desejo, aquele mesmo impulso que a gente tinha para pecar, a gente começa a obedecer. Certo? O homem se rende à influência da palavra. Esta é a vocação interna ou eficaz. E D, finalmente, esta vocação eficaz assegura, pela verdade como meio, os primeiros exercícios santos da nova disposição que nasceu na alma. A nova vida começa a se manifestar. Esta é a consumação da obra da regeneração e ponto em que ela passa a ser conversão. A parte inconsciente é regeneração. Quando ela se torna consciente, né, aí passa a ser conversão. Então, de regeneração, ela passa para conversão. Então, não é exatamente a mesma coisa. Lembre sempre, a regeneração é um processo totalmente passivo e inconsciente, totalmente feito por Deus, né, e inconsciente para o homem. Mas a conversão, claro, Deus continua agindo. Sabia agindo muito, né? O Espírito Santo continua agindo muito no homem convertido, na mulher convertida. Mas já não é mais inconsciente, é consciente. E a gente pode cooperar com esse processo, com Deus. Nós temos a capacidade de cooperar com Deus para que a conversão ela siga o seu curso, o seu melhor curso. Quanto mais obediente, mais rápido vai ser. Então, nem sempre tudo ocorre dessa maneira lógica, né? Em todas as pessoas. Deus pode trabalhar de modo diferente em pessoas diferentes. Por exemplo, crianças podem ser regeneradas ainda no tempo da inconsciência e só manifestarem frutos da vocação eficaz na vida adulta. Se Deus resolve regenerar uma criança, ainda quando criança, Ele pode? Deus pode tudo. Ele já escolheu aquela criança, falou, ela é minha, separada, consagrada, né? Entendeu? E ela vai ser regenerada e agora mesmo. Mas a conversão daquela criança, às vezes se manifesta muitos anos depois, sabe? Quando ela já é adulta. Deus pode todas as coisas. A gente falou também que pelas coisas da natureza ninguém se converte, mas pode. Às vezes a pessoa pode olhar para aquela coisa, pela aquela obra da natureza tão fantástica, tão maravilhosa, né? Que ali ele pode ter aquele insight, Deus resolve falar com ele. Ainda ontem a irmã Marisa estava falando daquele muçulmano, que Jesus falou com ele, né? E ele se converteu. Olha o trabalho, olha como que essa alma é preciosa para Deus, né? Jesus foi lá pessoalmente falar com aquele senhor lá, com aquele homem lá, aquele, né, africano, né? E ele falou, e o cara duvidou. Duvidou, falou, eu quero uma prova. Então, se você é mesmo Jesus, cura meu irmão lá que tem um problema, parece que é um problema mental, né?
mental, desde a infância, entendeu? E Jesus fez o quê? Curou. Que provou que era Deus, provou que era Jesus mesmo que estava falando com ele. E daí ele se converteu. Certo? Olha como que Deus trabalha diferente. Depende da circunstância, Deus trabalha de um jeito, Deus trabalha de outro. Deus é Deus, certo? Então não é sempre dessa maneira a receita de bolo que eu dei para vocês, tá? Então a coisa pode ser diferente, né? Mas normalmente é assim, tá? Então, a necessidade da regeneração. Primeiro, ela decorre do que a Escritura ensina a respeito da condição natural do homem. Por que o homem precisa ser regenerado? Porque sua natureza é corrompida, é má, perversa. E por essa natureza antiga, jamais a gente vai ter comunhão com Deus. E a Escritura afirma expressamente. João 3,3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se você não for regenerado, se você não passar por esse processo de regeneração, você jamais vai ter a capacidade de ver o reino de Deus. Certo? É fundamental. Sem regeneração, ninguém vê a Deus. Ninguém se comunica com o Espírito Santo de Deus. Ninguém tem comunhão com Deus. Ninguém vai se unir a Cristo. Não vai acontecer nada. Você vai ficar aqui nesse mundo perdido. Hã? Isso, exato. Amor de Cristo. Não vai sentir, né? Não vai conseguir ter comunhão com Cristo. Em 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito, olha, Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, né? Pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Assim, me perdoe, eu acho que aquele Espírito, na verdade, é o Espírito humano, me enganei, né? Isso, é verdade, eu troquei aqui, apesar de estar escrito em maiúscula, acho que foi eu que tentei corrigir, mas agora está caindo a ficha, né? Quem não tem o Espírito humano recriado, regenerado por Deus, certo? Não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Também não tem o outro Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, né? Pois lhes são loucura. Isso, não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. As coisas de Deus, a gente só entende através do Espírito. Elas são só discernidas, são só compreendidas, são através do Espírito, o Espírito Santo de Deus falando com o nosso Espírito e depois o nosso Espírito comunicando com o resto do nosso ser, com a nossa alma, com o nosso corpo. Então, a causa eficiente da regeneração. Bem, primeiro vamos falar o que não é, né? Sempre a gente começar pelo contrário. A vontade humana, eu quero ser de Deus. Será que é isso? Não, não é. Isso. Mas é a concepção dos pelagianos, né? E a concepção da teologia liberal moderna, né? Que a vontade humana manda disso. Não manda. A gente pode ter vontade de muita coisa, mas não consegue ter sucesso nisso. Oi? Isso, é livre-arbítrio. Você vê só, a verdade, né? Teve algumas pessoas convertidas, né? Teólogos, né? Pregadores, muito iluminados, tal, mas que acreditavam que era só a verdade, que a procura da verdade. A pessoa ela tinha aquela aspiração de saber qual que era a verdade, era verdade, era verdade, era verdade, e uma hora ia acontecer esse processo todo, certo? Também não é, muito bonito, mas não é, né? Mas é isso que são os filósofos, sabe? Os filósofos é estudo da filosofia, os amantes da filosofia, né, da sabedoria e tal, eles acham que esse é o caminho, mas não é. O nosso caminho é o Espírito Santo, certo? Então este é o conceito da igreja em todos os séculos. O Espírito Santo é a causa eficiente da regeneração. Quem faz a regeneração em nós é o Espírito Santo, certo? Cristo deu as condições, mas o Espírito Santo é quem a implanta em nós, cada um de nós. Então o homem é passivo na regeneração. Então Romanos 9,16. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Por que acontece a regeneração?
É porque você quer? Porque você deseja? Eu fiz um projeto lá de 12 etapas que eu cumpri, eu vou chegar lá, sabe? Eu fiz um plano, né? Tudo que a gente vai construir no mundo, a gente faz primeiro o quê? Um projeto, um plano e tal, né? Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, então você faz um projeto, o que eu vou ter que fazer, cada etapa, imagina, planeja bem que você chega lá. Mas para ter a regeneração não funciona assim. É dom de Deus, conforme está aqui no verso. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano. Você pode se esforçar como for, certo? Mas da misericórdia de Deus. É Deus que olha para a gente, misteriosamente. Sabe lá Deus por que Ele escolhe um e não escolhe outro, sabe? E Ele resolve falar, eu te escolhi, certo? Você é o eleito, você é o separado, sabe? Por que nós fomos escolhidos? Porque a gente era melhor que os outros? Porque será que talvez a gente fosse mais esperto, né? Mais sabido, mais cheio de dons, de talentos naturais? Quando eu vejo aquela descrição, por que Ele escolheu Israel, eu fico pensando, né? Entendeu? Isso acontece com todos nós. Israel foi escolhido porque era o pior. Foi pura graça de Deus, certo? Então, cada um de nós, a gente não pode ter muito orgulho de ter sido escolhido por Deus, não, sabe? A gente não sabe se Deus olhou para a gente e falou, isso não vai dar nada na vida, né? Deixa eu escolher, deixa eu separar ali para mim, sabe? Entendeu? Isso daí. Mas por que Ele nos escolheu é mistério, sabe? Então, a gente não deve se engrandecer perante aqueles que não foram escolhidos, porque a gente foi escolhido. Porque isso é mérito de Deus, é misericórdia de Deus, é o amor de Deus. Eu sempre quando eu vou orar, eu falo isso com Deus. Eu não sei porque o Senhor me escolheu, né? Entendeu? Mas já que o Senhor me escolheu, já que o Senhor me escolheu, né? Já que eu sei que eu desfruto do seu amor, da sua presença, daí começo a pedir as coisas, né? Entendeu? Daí começa aquela lista imensa, né, que a gente tem para apresentar para Deus. Estou precisando disso. Olha o fulano, dá um jeito nele, né? Entendeu? Aquele negócio, aquele processo, sabe? Entendeu? E Deus atende. Deus é bom, né? Ele ouve as nossas orações. Aqueles que são escolhidos quando oram, né? Entendeu? E tudo baseado no amor. Porque Ele nos ouve, assim como Ele ouve a Cristo Jesus, o nosso Senhor, e nós somos co-herdeiros com Cristo, Ele nos ouve a cada um de nós, quando a gente começa a pedir as coisas. Mas será que a gente vai pedir porque, que nem faz esse pessoal da esquerda, quer dizer, porque eu tenho o direito, eu sou filho de Deus. É isso? Não, você não tem direito a nada. Se não fosse a misericórdia de Deus, você estava acabado, sabe? Você não era nada, não é certo? Entendeu? Então é por misericórdia mesmo, é por amor que Ele vai nos atender. Mas a gente não tem direito a nada, certo? Se Ele resolver mudar de ideia, Ele tem todo o direito de mudar de ideia com relação a gente, sabe? Mas Ele não muda, né? O duro é que quando Ele escolhe uma coisa, Ele escolhe e Ele não abre mão depois. Entendeu? Por isso que não são perdidos aqueles que Ele escolheu, porque Ele é misericordioso. E Ele sustenta as escolhas dEle. Quando Ele escolhe. Não abre mão. Mistério, né? Oi? Bom, a gente não sabe, na verdade, esse é o mistério, né? Porque se a palavra de Deus, né, fala sobre isso, que metade das pessoas que estão dentro da igreja, não é um nem dois, né? Metade das pessoas que frequentam aqui, eles são joio, só a metade que é trigo, né? Só a metade que de fato é escolhido por Deus, certo? Agora, quem são essas pessoas? E se de repente for a gente? Certo? Não é assim? De repente sou eu. Eu falo tanto de Deus, leio tanta Bíblia, dou até aula, faço isso, faço aquilo, e de repente se não for eu? A gente não vai viver com Ele, só isso que vai acontecer com a gente. Quer dizer, mas você já reparou que as pessoas que são escolhidas, elas têm a convicção que são? Parece que tem uma coisa lá dentro que fala, você é.
Elas têm a convicção, sabe? É, isso. Então, normalmente, a pessoa que realmente é escolhida, ela acaba tendo aquela convicção. É o Espírito Santo que fala com ela, sabe? Agora, a gente sabe que tem muita gente dentro da igreja e que na verdade, eles utilizam esse ambiente, sabe? Às vezes um indivíduo lá quer ser vereador, por exemplo, né? E fala assim, olha, deixa eu começar a frequentar aquela igreja lá. Só Deus é que sabe que ele pensa assim, né? Então daí lá ele vai, faz aquela encenação toda, parece que foi batizado pelo Espírito Santo, faz isso, frequenta e tudo, estuda, prega, e às vezes ele prega bem melhor que os escolhidos, né? Entendeu? Ele fala bem, fala com convicção, fala isso, fala aquilo, mas ele, dentro dele, ele sabe que ele é falso. E se ele sabe que ele é falso, Deus também sabe. Não é só ele que sabe. Então esse daí com certeza é uma pessoa que está usando, está tentando enganar, está vivendo na máscara, né? Eita, é o joio. Oi? Isso. Nem te conheço, eu nunca tive intimidade com você. Certo? Mas, oi, fala. Certo. Isso. Isso, mas por que ela foi sensível? Por que Abraão foi sensível ao chamado de Deus? Não, porque Deus já tinha colocado nele a regeneração. O coração do Abraão, o espírito do Abraão já tinha sido regenerado e ele já tinha sensibilidade às coisas de Deus. E quando Deus fez o mesmo convite que ele fez para as outras nações, que foi para os outros povos, né, essas coisas, né, outras pessoas, ele fez para o Abraão aceitou. Entendeu? É isso que nós estamos falando. É, já estava implantado. Fala, irmã. Sim, sim. Isso, mas o que tornou o coração dele tão sensível que ele acabou aceitando? É o toque de Deus. Ele já tinha regeneração dentro dele. Sim. Sem isso a gente não aceita. É, sem isso não, a gente não aceita porque para nós é loucura. Para as pessoas que estão no mundo, viver que nem um cristão é coisa de louco. Nunca eles vão aceitar. Enquanto que a gente não tiver esse toque que nos regenera, a gente nunca vai aceitar as coisas de Deus. Porque não é um caminho fácil. É um caminho complicado. E se a pessoa aceita caminhar esse caminho, é porque tem alguma coisa extra que está fazendo ele caminhar. Você entendeu? A porta é estreita. Então, o livre-arbítrio não é tão livre como a gente imagina, assim, sabe? Eu, pelo menos, imaginava de primeiro que ele era muito maior do que de fato ele é, sabe? Essa teologia calvinista, ela fala muito sobre isso, e é difícil de aceitar. Alguns anos atrás, a minha filha, quando ela foi estudar fora, ela começou a frequentar uma igreja assim, que era bem calvinista, sabe? Então ela via com essas ideias em casa, mas eu discutia tanto com ela, sabe? Não aceitava o que ela falava de jeito nenhum. Então eu posso dizer que a minha filha já estava na caminhada espiritual dela, naquele tempo ela já estava na minha frente. Já estava no nível. Ela já tinha visto isso, já tinha aceitado, e eu discutia, isso não pode ser verdade. Entendeu? Não é assim, a gente tem o livre-arbítrio, tem isso, tem aquilo. Mas não é tão livre como a gente imagina que é. Você quer falar uma coisa, Carlinhos? Não, não quero não. Mas você sabe que nem é.
Isso. Pois é, foi o Deus Pai que tinha escolhido. Aqueles que o Senhor separou para mim, nenhum deles eu perdi. Não é isso que Jesus falou? Então o Pai já tinha separado. Sabe? Bom, a gente, na verdade, os psicólogos hoje em dia estão chegando à conclusão que a gente não é livre para nada, né? Tão livre assim, não tem tanto livre-arbítrio, né? Quando a gente chega no mercado para comprar certo produto, a gente compra esse e não aquele, porque já a propaganda já fez uma mudança da nossa disposição para a gente querer uma coisa e não outra, sabe? Então a gente, na verdade, a gente escolhe muitas coisas, tudo porque a gente já foi preparado antes, psicologicamente, para poder fazer essas escolhas. Nem quando a gente vai comprar uma lata de sardinha, né? Eu compro da A ou da B, né? A gente olha, tal, a gente pensa que está escolhendo, mas já escolheram para a gente e já implantaram na nossa cabeça por que a gente tem que pegar aquela e não a outra, sabe? Então tudo, não existe tanta liberdade como a gente pensa, né? Até as opiniões que a gente faz com relação à política, questões políticas, preferências políticas, tudo, né? Já foi preparado dentro da cabeça da gente de uma certa maneira, sabe? Aquele que foi mais eficiente conseguiu deixar a mensagem que fica mais sólida, né? Entendeu? E a gente acaba tendo essas opções, né? E por isso, então, não critique tanto os petistas, tá? Eles não têm culpa disso. Tá? Tenham paciência com eles, né? Então, o emprego da palavra de Deus como instrumento de regeneração. Então, na maior parte das vezes, a regeneração ocorre durante a exposição da palavra de Deus, como a gente falou, né? Mas existem exceções, no caso... Será que eu estou indo para o lado certo? Sim. Vamos agora para a conversão. Aquele slide lá acho que foi repetido. Os termos bíblicos para a conversão. Então, o vocábulo do Antigo Testamento, né? Então, Nachan significa sentimento profundo, ou de tristeza ou de alívio, e Shub significa volver ou voltar-se, virar e retornar, conforme a gente já tinha falado agora. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a palavra modifica, claro que agora é em grego e tal, né? Mas no fundo significa a mesma coisa, né? A palavra metanoia, que ela é usada no sentido, né, de conversão, o significado mais importante dele é o terceiro, é o arrependimento. Metanoia, uma mudança dos nossos pensamentos que leva a gente a se arrepender. A gente consegue enxergar o pecado como Deus vê, sabe? E a gente se arrepende. A gente não gosta do que a gente vê, sabe? Isso. Então é uma mudança geral da mente que se torna, em seu desenvolvimento mais completo, uma regeneração intelectual e moral também. Então, e a palavra epístrofe também, ela é usada no sentido de conversão. É uma tradução grega da palavra hebraica do shub, né? Que tem o sentido de voltar e retornar. Então, a ideia bíblica da conversão, definição, né? Conversão é uma experiência consciente, nunca esqueça disso. Conversão sempre é consciente, né? Ocorrida na vida de muitos, sendo que o testemunho da experiência pode ser acrescentado ao da palavra de Deus, mas esse testemunho, por mais valioso que seja, nada acrescenta a segura veracidade da doutrina ensinada na palavra de Deus, certo? Por mais que o nosso testemunho de conversão seja bonito e tal, mas a palavra, ela está sempre atrás e ela é mais importante. Então, a conversão verdadeira, ou conversis actualis prima, né, conversão verdadeira. Então, a verdadeira conversão dá-se da tristeza, segundo Deus. A gente vê o pecado, a gente se arrepende, a gente fica triste com o pecado, certo? E redunda numa vida de devoção a Deus. A gente toma a decisão de seguir a Deus. Então, 2 Coríntios 7,10. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. É a depressão, né? Agora, recentemente, mais uma pessoa aqui, bem conhecida minha, acabou se matando por depressão. Conversão ativa e passiva. Conversão ativa é o ato de Deus pelo qual Ele faz que o pecador regenerado, em sua vida consciente, se volte para Ele com arrependimento e fé. E passiva é o ato consciente do pecador pelo qual ele, pela graça de Deus, volta-se para Deus com arrependimento e fé. Então, a conversão repetida. O que é a conversão repetida?
O indivíduo se converteu, daí ele pecou, caiu no mundo, daí ele se converte de novo. Será que ele converte de novo? Né? Tem aquelas pessoas estão convertidas, estão na igreja, tal, de repente ela resolve voltar para o mundo, vive lá uns 10 anos no mundo, de repente se converte de novo, volta para a igreja, depois volta para o mundo. Certo? Então, mas no sentido estritamente soteriológico, a conversão ela nunca se repete, você se converte só uma vez. Certo? Você pode passar algum tempo até afastado de Deus, por um motivo ou por outro, mas aqueles que são convertidos, né? Deus nunca perde os seus, né? Então ele pode até afastar no tempo, mas ele volta, ele não resiste, ele não consegue viver no mundo, aquilo não agrada mais, não tem sentido você viver lá, certo? Então, características da conversão. A primeira, a conversão pertence aos atos recriadores de Deus e não aos seus atos judiciais. Deus está criando através da conversão, está fazendo algo novo, né? Então, como a palavra metanoia lá do grego, né, claramente indica, a conversão tem um lugar, não na vida subconsciente do pecador, mas na sua vida consciente. Ele sabe muito bem quando ele se converteu. Então, terceiro, a conversão assinala o início, não só do despojamento do velho homem, da fuga do pecado, mas também do revestimento do novo homem, da luta pela santidade no viver. Tomando a palavra conversão em seu sentido mais específico, ela indica uma mudança instantânea e não um processo como o da santificação. Entendeu? É uma decisão, a partir daqui eu vou começar a caminhar e depois nós vamos ver o que significa santificação, nós vamos estudar esse tópico especificamente. Contrariamente aos que pensam na conversão unicamente como uma crise definida na vida, se deve notar que, conquanto a conversão possa ser uma crise agudamente marcante, também pode ser um processo gradativo, como acontece às vezes numa criança, que ela teve de fato a regeneração bem pequenininha, mas só teve a conversão lá muitos anos depois, quando já estava até adulta. Então, elementos diferentes na conversão. Então, os elementos da conversão. Primeiro é o arrependimento, como nós fizemos bastante, mas o segundo é tão importante quanto, e que vai seguir a vida da pessoa toda, que é a fé. Então, o arrependimento, ele fala sobre o passado, é retrospectivo, fala sobre o passado. Eu me arrependo daquilo que eu fiz. E a fé é prospectiva, ela pensa no futuro. O que eu vou fazer pela graça de Deus agora? Então, a fé, ela aponta para o futuro, enquanto que o arrependimento aponta para o passado. O que eu não quero mais? A fé é uma coisa positiva, ela aponta para o futuro. É um projeto para o futuro, né? Então, o arrependimento, ele relaciona-se com a santificação, né? E a fé se relaciona com a justificação. Então, arrependimento. Nós vamos ter um capítulo só para falar de fé. Primeiro, vamos falar um pouquinho de arrependimento, então, né? Então, arrependimento é mudança produzida na vida consciente do pecador pela qual ele abandona o pecado. Elementos do arrependimento, tem um elemento intelectual, um elemento emocional, um elemento volitivo. Essas três características indicam o quê? Alma, certo? Intelectual, emocional e da vontade, alma, certo? Então, os elementos do arrependimento, eles englobam toda a nossa alma. Conceitos bíblicos de arrependimento. Jamais existe senão em conjunção com a fé. O arrependimento, ele é irmão gêmeo da fé, certo? E os dois andam juntos, certo? Onde quer que haja verdadeira fé, há verdadeiro arrependimento. Então, o verdadeiro arrependimento é um fruto da fé. Então, o arrependimento e fé são diferentes aspectos de um mesmo movimento, né? Então, o movimento de abandono do pecado em direção a Deus, certo? Um fala do passado, um fala do futuro, você olha para cá, você olha para lá e você vê a direção que você vai seguir. Então, a psicologia da conversão. Então, muitos estudos psicológicos foram realizados e muitos livros foram escritos, né, a respeito da experiência religiosa, da nossa experiência religiosa. Os psicólogos gostam de estudar a experiência religiosa, sabe? E principalmente, de uma maneira particular, a conversão. Esse é o assunto que mais os psicólogos gostam de estudar, né? Então, 3 passos distintos foram notados em quase todos esses estudos feitos pelos psicólogos, sabe? O primeiro é um sentimento de perplexidade e intranquilidade, o que caracteriza a conversão. É um sentimento de perplexidade e intranquilidade.
seguido por um clímax e um ponto decisivo. E terceiro, uma descontração assinalada por repouso e alegria. Os psicólogos, mesmo sendo do mundo, eles conseguem descrever bem direitinho como acontece a conversão mesmo, né? Mas a grande maioria desses psicólogos tem uma visão totalmente natural do processo da conversão. Eles não conseguem, os psicólogos, a não ser que esse psicólogo seja convertido, né, tá bem? Ele não consegue ver o sobrenatural. Eles consideram anticientífico ensinar que a natureza religiosa do homem é implantada de uma maneira miraculosa, que a regeneração acontece miraculosamente, é milagre de Deus. O autor da conversão, adivinha quem é? Deus é o autor da conversão, o homem coopera na conversão. Realmente, nosso tempo venceu, então vamos ter que ficar a próxima aula para a gente completá-la. Isso. Mas a última aula, fiquem tranquilos, vai ser a última, tá? Pelo menos dessa fase. Vamos ficar de pé. Pai amado e querido, nós te damos graças, Senhor, pela sua manifestação através do Santo Espírito do Senhor, que nós possamos, meu Pai, aprender as coisas que o Senhor tem a nos ensinar, que nós possamos ser cooperadores mais eficientes, mais preparados, mais atentos à voz do Teu Espírito, meu Pai, e que possamos caminhar mais longe. Que a glória do Senhor, meu Pai, possa se manifestar através da vida de cada um de nós, para que aquelas almas que o Senhor tanto ama sejam alcançadas assim como nós fomos. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.